Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a ansiedade, né? Onde tivemos aqueles problemas técnicos, foi difícil retomar a nossa gravação, mas hoje nós vamos concluir o nosso assunto e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que hoje estão passando por essa fase. Ansiedade. Você é ansioso? Você conhece alguém que é ansioso? É difícil não conhecer, né? Mas ontem nós falamos o que é ansiedade, né? Que a ansiedade é um sentimento, né? É uma experiência humana comum que pode manifestar-se quando somos confrontados por algo que consideramos desafiador ou ameaçador para a nossa segurança ou bem-estar. Falamos também que a ansiedade ela pode restringir a vida da pessoa, né? Quando é uma ansiedade comum, normal, né? Como dei ontem um exemplo, né? Uma noiva, quando ela está próxima de se casar, ela tem uma ansiedade, mas a ansiedade dela é uma ansiedade natural, comum, normal, né? Que após o casamento, a conclusão, festas, tudo resolvido, acabou o problema. A noiva que após casada, né, uma senhora, deixa de ter ansiedade e costuma-se com a vida habitual. Agora, há casos em que a ansiedade ela atrapalha, ela impede a vida da pessoa. Ontem nós falamos também sobre os casos em que muitas pessoas fazem uma programação de viagem, de férias, ela faz toda uma perspectiva em cima de uma situação e bem na hora H, né, ela sente medo, ela sente insegurança, ela sente calafrios, suores, né, as mãos ficam trêmulas. Tudo isso vem como uma ansiedade para atrapalhar os planos e o desejo de insônia, né? Na maioria das vezes tem muitos estudantes de universidades que próximo às provas, né? Todas as etapas de provas da faculdade, eles sentem uma ansiedade absurda. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade. Aprendemos também sobre a ansiedade patológica, né? Que é a ansiedade a qual a pessoa se torna refém do medo, ou seja, ela tem uma ansiedade insuficientemente intensa, né? E pode mudar o comportamento das pessoas. Ou seja, tem medo de sair na rua, pensa muito nos problemas e não consegue enfrentar esses problemas de cabeça erguida, já não consegue mais olhar e ver solução. Então passa a viver em função do problema. Isso se chama ansiedade patológica. Nesse momento é necessário reconhecer que precisa da ajuda de um profissional, né? Isso tudo vem para nos ensinar a observar os famosos sinais que eu venho falando há dias. Observe as pessoas que estão do seu lado, né? Quando ela mudar o humor, mudar o comportamento, né? Quando ela começar a se sentir insegura, tem pessoas que já não saem mais de casa sozinhas, só saem em companhia de outras pessoas. Por quê? Porque ela tem um sentimento de que ela vai ser assaltada, de que vai acontecer alguma coisa muito ruim, e com isso ela não tem mais segurança de sair sozinha. Ontem eu dei um exemplo, né, de um amigo, uma amiga que viajou conosco e que tinha muito medo de avião e que passou muito mal às vésperas de viajar, e no dia de embarcar passou mais mal ainda, porque ele tremia, suava frio, e eu não entendia, porque para mim uma coisa tão satisfatória, tão gostoso viajar, que eu não entendia essa situação. Hoje eu compreendo que ele estava sofrendo de uma ansiedade muito forte, o que levou a ter tais comportamentos. Bom, a ansiedade nós já aprendemos bastante, e que ela pode interferir, né, numa entrevista de trabalho,
como no meu caso, né, que fui fazer a prova para habilitação e fui reprovada de tamanha ansiedade. Agora, nós temos que saber o momento certo de nos tratarmos, buscar ajuda especializada, para que essa ansiedade não nos tire o prazer pela vida. Porque, afinal de contas, né, gente, a vida, ela é muito boa. É maravilhosa e nós fomos feitos, criados para sermos felizes e não para viver em função de uma ansiedade, ser refém do medo, refém da insegurança, não é? Então, hoje nós aprendemos literalmente o que é uma ansiedade. Eu espero que nesse caso você possa, né, eu possa estar te ajudando, tá? Agora nós vamos falar rapidamente, vamos citar quais são os sintomas, né? Os sintomas da ansiedade, porque ela vem acompanhada de 5 transtornos, ou seja, todo ansioso tem que se preocupar para que ele não venha desenvolver alguns transtornos de ansiedade. O que seriam esses transtornos? É o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho certeza que esses 2 transtornos você já ouviu falar mais. Transtorno de pânico, que tem pessoas que não saem na rua, como eu disse, tem medo de tudo, tem pavor de tudo, não consegue, por exemplo, entrar num elevador, porque ele tem medo. Quando fecha as portas do elevador, ele tem um sentimento de insegurança, toma ele um medo absurdo, a sensação de morte, na verdade, né? E o transtorno obsessivo compulsivo, acredito que você já tenha ouvido muito falar dele. Porque todas as pessoas que são acometidas do transtorno obsessivo compulsivo, elas tendem a ter obesidade, né? A maioria das pessoas obesas, elas têm esse tipo de transtorno, ou seja, elas têm uma alimentação exagerada, elas não conseguem se controlar. Todas as frustrações dela, ela transfere para a alimentação, né? Então isso é um fator muito importante e que nós devemos tratar, e que nós não podemos fechar os olhos diante dessa situação. Isso impede a pessoa de viver, né? Existem alguns casos que tem pessoas que não conseguem mais sair de casa, não conseguem mais andar, porque ela se alimenta exageradamente. Então, o transtorno de pânico, como eu disse, tem muitas pessoas que têm muito medo de sair de casa. Outras não ficam em ambiente fechado. Ela tem um pavor de ambiente fechado. Não entra em elevador de forma alguma. Eu tenho certeza que você já conheceu algumas pessoas que desenvolveram esse tipo de transtorno. Outras, transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que normalmente são obesas, estão muito acima do seu peso, desenvolvem esse transtorno. Por quê? Elas transferem ansiedade, frustração para a alimentação e com isso elas perdem o controle. Há casos de pessoas que há anos não saem mais de cima de uma cama, não saem de dentro de um quarto, porque elas desenvolveram esse transtorno e passaram a utilizar o alimento como uma fuga e com isso ganharam muitos pesos a ponto de não conseguir mais andar. Nós vemos vários casos, né? No exterior, na Índia, onde tem pessoas que há anos não saem de dentro de casa e quando sai, precisa-se de montar uma estrutura enorme, porque ela não consegue mais andar. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de transtorno que é causado pela ansiedade patológica. Então grava bem, hein? Quando você perceber que algo não está no seu devido lugar, não está bem, um pensamento exagerado, um sentimento muito intenso, olha, não perca tempo, procura a ajuda de um especialista. Também
nós temos o transtorno de ansiedade social, que é esse que eu estou falando. As pessoas que têm esse tipo de transtorno, ela não consegue ficar em locais onde tem muitas pessoas. Ela sente um pânico, uma fobia por estar num ambiente que tem muitas pessoas. Esse transtorno muitas pessoas têm e desenvolvem e não sabem e não percebem. Não tem pessoas que dizem assim, não gosto de ficar em lugar muito cheio. Eu detesto lugar muito lotado. Eu odeio ficar em filas e não sei o quê. Ela não percebe, mas ela está desenvolvendo uma ansiedade e essa ansiedade está vindo acompanhada de um transtorno de ansiedade social, né? Ouviu aquela palavrinha que eu disse bem há tempo nos outros vídeos? Fulano é antissocial. Por quê? Porque ele não quer mais ficar no meio de muitas pessoas, ele não quer ter uma vida comum, uma vida normal, de conversar, de estar acompanhado de várias pessoas. Para ele isso não é bom, mas na realidade hoje nós aprendemos que isso já é uma doença, isso já é um problema que precisa ser tratado com especialistas, né? E vamos para o nosso último transtorno, né? Último transtorno, que é enquadramento, ou seja, depressão. Todo ansioso, ele desenvolve esse tipo de transtorno, que é a depressão, ou seja, o isolamento. Ele não tem mais nenhum interesse pela vida, ele quer dormir demais, como nós falamos no vídeo anterior que fala sobre a depressão. Ele não tem mais perspectivas, ele não quer mais encarar a vida com o mesmo olhar. Nesse momento é muito sério. É importante a ajuda de um especialista, é importante um psicólogo para acompanhar e ajudar a você a superar esse tipo de transtorno. Bom, gente, eu acho que falando de ansiedade, eu pude te esclarecer muitas coisas. Mas agora eu quero falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que há tempos eu venho observando, né? Isso, observando no dia a dia, na convivência com amigos, com pessoas muito próximas, mas nunca tive a coragem de falar para essa pessoa que tais atitudes e comportamentos não eram normais, não era saudável, né? Eu achei muito mais interessante e inteligente estudar e buscar conhecimento sobre a minha dúvida. Diversos amigos meus, a qual nós temos contatos, às vezes nós estamos conversando, nós estamos dialogando, tratando de algum assunto e de repente, do nada, ele começa a se movimentar, uma certa agitação. Quando não é uma agitação nos membros inferiores, nas pernas, às vezes trata-se até dos braços. Ele não percebe que ele está agitado, que ele está mexendo as pernas, que ele está mexendo os braços de uma forma desproporcional. Mas eu vou falar com você sobre esse assunto daqui a pouquinho. Convida todos os seus amigos, chama todo mundo para assistir essa palestra que fala sobre a síndrome